Rugirá o leão forte sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então não há nada que aconteça com essa nação que não venha das mãos do Senhor. Isso fica bem claro. E o próprio Senhor é esse leão que ruge. E a gente vê mais ou menos como aquela atribuição que se dá a Deus como o leão da tribo de Judá. E ele foi um leão aqui que foi atacado pelo seu próprio povo. É como se os seus próprios filhotes tivessem o atacado quando desobedeceram a sua voz, quando desobedeceram os seus mandamentos, quando se misturaram com outras nações idólatras, quando quebraram aquilo que ele tinha dito que deveria ser feito na adoração e começaram a colocar outros deuses, como a gente vai ver depois, levantar altares para outros deuses. Então esse leão agora ruge, mas ele não ruge simplesmente para se defender, mas ele ruge para atacar de volta. E esse juízo, em todos os momentos, desde o começo do livro até agora, a gente vê que ele deixa muito claro: sou eu que estou mandando o juízo. Por quê? Porque vocês pecaram contra mim. E há uma sentença e ele diz que no versículo 9, ele diz assim: proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Havia um certo burburinho na cidade, na nação como um todo, e existia tanto questão da injustiça social, existia uma opressão aos pobres, e tudo isso seria castigado, mas seria castigado de uma forma que haveria um grande tumulto. E a gente escuta falar de a cidade toda com cheio de sangue. É interessante perceber que muitas e muitas vezes se relata Deus como sendo apenas um Deus de amor, e como ele poderia levar a morte para alguma nação, e ainda mais sendo essa nação seu povo. Mas a gente não pode esquecer que essa nação ela pecou, e pecou reiteradas vezes. Assim como o pastor leu em Romanos 10, Deus avisou uma vez, duas vezes e por aí vai. Assim também acontece em relação ao profeta Amós e o povo da sua época. Deus várias vezes manda mensagem através dele dizendo: olha, eu estou fazendo isso para que vocês se voltem para mim. E eles não voltam. Então chega um momento em que esse cálice da ira de Deus ele vai transbordar, e isso aí vai respingar no povo. E não simplesmente vai respingar, mas ele vai derramar todo sobre esse povo. E realmente vai existir mortes. E a matança a gente vai perceber mais à frente que é ordenado por Deus. Então tem como perceber que Deus é um Deus de amor, ou um Deus que é amor, como diz 1 João. E mesmo assim ordena a matança para com o seu povo? Sim, porque o primeiro amor que ele tem é pelo seu próprio nome, pela sua essência, pela sua santidade. E se o povo não tem andado na santidade, não tem andado por amor ao seu nome, sim, ele se vingará, ele trará juízo sobre esse povo. É um pouco complicado de se perceber com várias ideologias que foram surgindo durante o período da igreja, de que não há talvez a má interpretação de versículos como não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sim, a gente não vai mais para o inferno, mas se a gente pecar, a gente paga. Então a gente tem que entender essas coisas, e esse povo ele traz para a gente essa realidade. De fato, não há mais condenação, nós estamos agora salvos, seguros em Cristo. Mas todas as vezes que nós nos esquecemos daquele sacrifício, que nós nos esquecemos que somos sustentados por Cristo e queremos viver a vida da maneira que a bem entendemos, nós sofremos consequências. E aqui as consequências foram desastrosas.
Porque sempre que o povo se entrega ao pecado, a tragédia é certa. Então, o povo paga pelo seu próprio erro. Semana passada eu falei que os ímpios, eles pagaram por conta da violação da consciência. Então, eles não tinham a lei de Deus com eles, mas pagaram porque eles sabiam que os seus atos eram maus. Então, independente de eles terem conhecimento que Deus abominava as suas atitudes, eles tinham que pagar. Mesma coisa hoje, quando a gente percebe lá fora um ímpio mata alguém, ele não vai ser julgado porque ele transgrediu a lei de Deus. Talvez ele nem saiba o que é isso. Mas ele transgrediu a lei dos homens, e todo mundo sabe que um homicídio é causa de haver julgamento, de haver punição. Então você não precisa conhecer a lei de Deus para saber que determinadas atitudes são vis, cruéis e são passíveis de julgamento pelos homens. Porém, o pecado do povo de Deus, ele é bem pior, ele é mais vergonhoso, ele é mais escandaloso, e isso quando é mostrado dentro da sociedade, até os ímpios se escandalizam. Por quê? Porque nós conhecemos algo que é chamado de verdade. Mas quando nós praticamos algo que é pecaminoso, algo que é vergonhoso, algo que é mentiroso, então até as pessoas que não conhecem a verdade olham para a gente e dizem como tais pessoas podem praticar determinadas atitudes. E aí surge aquele popular, é porque é um crente. A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça no nosso meio. Principalmente porque se nós conhecemos a verdade, precisamos pregar e viver essa verdade, para que não paguemos pelos nossos erros. E aí o juízo vem das próprias mãos de Deus após esse alerta. Né? E ele disse, ocorre alguma desgraça na cidade sem o que o Senhor tenha mandado? Então, observem bem o que vocês estão fazendo, o que vocês estão vivendo, porque nada que vai acontecer com vocês de mal vem de outra parte senão da mão do Senhor. É o Senhor que está castigando vocês, mas para que vocês se voltem. Também não é um juízo sem propósito. É para que vocês se voltem, é para que vocês se consertem. É para que os que sobrarem, depois de toda essa matança, essa limpeza que vai ser feita, consigam servir a Deus com integridade. E assim é também conosco quando nós passamos por alguns momentos assim. Às vezes a gente conversando em casa surge o seguinte comentário: tem determinadas comunidades evangélicas que elas só subsistirão se acontecerem duas coisas. Se Deus mexer com a estrutura dela, sacudindo as pessoas para que elas percebam que estão dentro da igreja e que tem que servir a Deus com fidelidade, integridade de coração, ou se houver uma mudança total, ou seja, se vamos dizer, não todas as pessoas, mas se um bom número, um grupo numeroso dentro daquela igreja sair e outro entrar. Por quê? Porque são pessoas que já têm vícios. Infelizmente a gente tem isso em todos os locais. Você chega no seu trabalho, tem pessoas que têm vícios, e aqueles vícios prejudicam o bom andamento do trabalho. Infelizmente na igreja também acaba acontecendo isso, pessoas que têm atitudes que são ruins, que prejudicam o bom andamento do corpo de Cristo, prejudicam a edificação do corpo de Cristo, mas que continuam ali alimentando seus vícios e até levando outros a terem as mesmas atitudes. Então, ou Deus muda a situação transformando o coração delas, ou então Ele tira para que outras pessoas venham e possam ser edificadas sem aquela presença destoante no grupo. Então, aqui também há um pouco disso. Deus mexe de uma forma que talvez hoje em algumas comunidades, um ou dois castigos desses dariam para o alerta ser ouvido e mudar a situação. Mas porque esse povo aqui não ouviu e não se voltou, ele teve que fazer algo muito mais drástico. E aí sim, uma boa parcela dessa população vai ser ceifada para que os que sobrevivem, os remanescentes, eles possam ter sim a real ideia. Olha, se a gente não tiver ouvidos para o nosso Deus, ouvido para aquele que nos libertou, aquele que nos tirou do cativeiro, aquele que nos tem sustentado até hoje, que nos encaminhou durante o tempo do deserto, a gente não vai sobreviver. Então, ou a gente vive para Deus, vive segundo a sua palavra, vive segundo as suas ordenanças, ou então a gente vai perecer na mão dos inimigos ou na mão do próprio Deus. Então, essa noção é passada através do profeta. Então, uma das coisas que ele também mostra é que o pecado ele nunca fica escondido. E aí diz aqui, no versículo 9 e 10, proclamem nos palácios de Arjuna do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali, e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor.
eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Ou seja, por mais que isso não seja proclamado dentro dos muros da cidade, mas Deus declara através do seu profeta que ele tem conhecimento do que eles fizeram. O pecado ele pode ficar escondido para as pessoas que estão próximas à liderança da cidade, mas não fica oculto aos olhos de Deus. E ele diz: olha, eu sei que vocês acumulam em seus palácios o que vocês roubaram e saquearam, ou seja, é ilícito o que vocês têm enquanto riqueza. Enquanto eles enriqueciam ilicitamente, os pobres eram oprimidos. E quando os pobres buscavam justiça nos tribunais, eles não conseguiam. Por quê? Porque havia também uma questão judicial. Todo o judiciário da época estava corrompido. Parece alguma coisa de hoje, né? Enfim, né? Não tem como não fazer ligações. Então, os pobres são oprimidos. Não simplesmente porque têm salários baixos. Aqui a gente nem fala disso. Mas fala da questão de buscarem seus direitos, buscarem ser pelo menos igualitários em algumas questões e não terem o favor dos juízes, porque os juízes foram comprados pelos mais ricos, porque quanto mais ricos eles ficam, mais poder têm, mais riqueza eles querem granjear. E assim, aqueles que podem dar todo o suporte para as pessoas menos favorecidas não encontram. Isso também vai ficar muito patente aos olhos de Deus e vai ser alvo de condenação. E aí diz: quando o povo de Deus peca, até os pagãos se escandalizam. Isso é fato. E interessante que eles são os primeiros a criticar. Eles fazem a mesma coisa, é bem verdade, então é um julgamento hipócrita. Porém, eles falam com certa propriedade, porque eles conhecem o pecado. Eles vivem na prática do pecado. E quando eles olham a gente fazendo alguma coisa diferente, rapaz, como é que pode? Crente estar fazendo isso? Porque eles esperam de nós um comportamento diferente. Eles esperam de nós uma atitude diferente. Nas mínimas coisas. Uma questão aqui bem básica mesmo. Uma exemplo até meio pobre, mas você está sem querer ir para o trabalho. E aí diz: fácil, vou pegar um atestado do médico, né, para justificar. Porque atestado do médico ninguém vai dizer que eu posso ir para o trabalho. Eu estou acobertado. Infelizmente acontece, eu já vi, infelizmente eu fui alvo disso, de receber um atestado médico falso de um crente. E dizer: eu faltei a sua prova porque eu estava doente. Mas eu encontrei com essa pessoa no caminho de volta do médico. Aí ele disse: professor, eu não fiz a prova porque eu estava doente. Inclusive eu estou indo lá de volta porque estava com a impressora com problema e eu vou voltar lá para pegar o atestado, amanhã me dou. Tá bom. Você fica com a cara no chão porque isso você espera de qualquer pessoa, menos de aqueles que conhecem a verdade. Porque você sabe que uma hora ou outra, isso vai vir à tona. As pessoas vão saber: olha, o filho do crente ou o crente, ele está entregando atestado médico falso. O filho do crente está contando mentiras. O filho do crente está enganando, está roubando, está fazendo isso. Porque a gente perdeu o nome. Ninguém vai falar: Jorge está fazendo isso. Vai falar: o crente está fazendo isso. Ninguém vai falar: o senhor fulano de tal fez determinada coisa. Na notícia que você vai estar vendo lá no jornal, vai estar dizendo: o pastor evangélico fez isso e isso. Nós não carregamos um nome Jorge Alberto, não carregamos um nome de batismo, um nome de certidão de nascimento, carregamos o nome de Cristo. Esse é o ponto. E por isso que a gente tem que viver em santidade, não por conta de nós mesmos, mas por conta daquele que nos salvou. Então, por isso que o pecado é mais danoso, é mais escandalizante. E ele se torna pior que os outros. E o pecado ele nunca fica sem punição. Os versículos 11 até o 15 eles dizem o seguinte: portanto, assim diz o Senhor soberano: um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Só nesse versículo você já vê o que Deus está fazendo. Eles se juntaram nos seus palácios que saquearam e agora serão saqueados nos seus próprios palácios. E isso é uma coisa que eu acho assim, fantástico do ponto de vista de que Deus trabalha no ponto onde eles pecaram. Existe uma expressão do Hernandes Dias Lopes que diz assim: Deus destrói todos os pontos nevrálgicos onde o pecado é instalado. Então, do mesmo jeito que mais atrás a gente viu que uma nação comercializava escravos e depois 30 mil pessoas foram comercializadas como escravos da própria nação, aqui a gente vê que os que roubaram e guardaram nos palácios e depois foram roubados também. Não há nada que você faça dentro de uma transgressão à lei de Deus que você vá usufruir disso.
interessante quando a gente vê políticos que roubam milhões, bilhões e tudo mais, e depois eles são obrigados a devolver aos cofres públicos ou ficam presos e não podem usufruir daquilo. Ou mesmo que usufruam, mas de vez em quando não fica doente. Vários casos a gente já viu sobre isso. Um caso que eu me lembro muito perfeitamente, até por ter família em Brasília, eu sempre fiquei muito ligado ao nome desse cara, porque ele é ligado ao esporte. Luiz Estevão. Luiz Estevão fez uma coisa assim, uma roubalheira imensa. Teve que devolver uma parte do dinheiro aos cofres públicos, ficou preso. Depois foi solto. Perdeu o direito político e tal, voltou, se candidatou e ganhou de novo. Foi preso de novo. Quer dizer, quanto mais ele faz, pior ele fica. A gente vê outros por aí também que roubam, aí ficam doentes, ficam em prisão domiciliar, o cara não consegue nem caminhar direito. Aquele caso, por exemplo, do Pimenta Neves. Matou lá jornalista, ficou em prisão domiciliar, o cara ficou doente dentro de casa. Adiantou roubar? Adiantou juntar tanto dinheiro? Adiantou achar que a justiça não seria contra ele porque ele era poderoso, tinha posição social? Não, tudo fica por aqui. Tudo que você faz de errado será pago. E muitas vezes será pago quase imediatamente. Às vezes você passa mais tempo, mas de toda forma será pago. E versículo 12 ele diz: assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão, só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da cama e do sofá, que ele é citado em outro capítulo, falando sobre a preguiça que existia nessa nação, muito grande. 13. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. É assim que ele termina o capítulo 3, dizendo que toda a riqueza, toda a ostentação que eles tinham, tudo em que eles se confiavam economicamente falando e politicamente falando, cairia por terra. E uma das frases que eu coloquei é: quem não estuda Deus suportará a sua disciplina. Está aqui, Deus disciplinando porque esse povo simplesmente não ouviu. E Deus é o agente do julgamento do seu próprio povo. Ele não mandou fazer, ele mesmo fez. O profeta fala por Deus fala por intermédio do profeta, mas ele mesmo manda o juízo. Ele manda o profeta falar para que esse povo atente a sua voz. Como o povo não atenda, e ele executa o juízo. E o julgamento ele passa por todas as áreas da nação. Quando ele diz que vai derrubar as casas de verão, as casas de inverno, aqui todo mundo é afetado. Pobres, ricos, poderosos ou não, todos são afetados. E Deus julgou o pecado religioso de Israel quando ele diz aqui que derrubaria todos os altares de Betel. E aí a gente tem para o capítulo 4. Está dando para acompanhar? Estou correndo um pouquinho, mas é para a gente ver se fecha um pouquinho na hora. Capítulo 4, nós temos o poder do tribunal de Deus. Isso a gente já tratou um pouco no primeiro dia, então eu vou passar um pouco mais rapidamente. Mas existem aqui algumas questões que a gente precisa deixar muito claras. O povo tinha valores morais perdidos. Que valores eram esses? Culto ao corpo. Se achava que a sua aparência, o seu físico era muito mais importante que seus valores morais, do que seus valores espirituais. Algo que também precisa ser verificado hoje. Porque hoje há sim um culto ao corpo. Parece que a gente passou um pouco daquela época meio fitness, mas não. Parece que as pessoas que antigamente eram muito musculosas estão agora querendo desinchar. Mas há vários tipos de culto ao corpo. E hoje a gente tem um assim que é quase que inevitável no campo esportivo e artístico. E palavra minha, o pastor pode ter uma palavra diferente, depois ele vai dizer com certeza no final, mas uma palavra minha, opinião pessoal, eu espero muito que isso não aconteça dentro da igreja. Que é uma cultura de... as pessoas estão se cobrindo com tatuagens.
mas cobrindo mesmo, não é uma, duas. É cobrindo braços inteiros, o tronco inteiro. Você percebe aquele jogador Daniel Alves. Ele, quando saiu daqui do Brasil, ele não tinha uma. Chegou na Europa, não sei porquê, talvez a influência do meio futebolista europeu, que a gente percebe que muitos jogadores têm essa característica. Ele hoje talvez não tenha quase nada sem que seja coberto com algum desenho. Alguns têm talvez tenham alguma motivação assim, o nome de um familiar, alguma coisa, mas você percebe que às vezes são desenhos que não tem nada a ver. O Neymar também, quando ele não tem nada para fazer durante o dia, ele diz, não, vou ali em São Paulo fazer uma tatuagem nova. Aí ele faz a cara da irmã, faz um diamante, bota uma frase. Então, é um culto ao corpo, porque isso aí ele está fazendo para quê? Para achar que fica mais bonito, mais chamativo, fica mais integrado ao grupo dele. Mas será que realmente isso está edificando ele alguma coisa? Será que isso está ajudando ele a se tornar uma pessoa melhor? Será que isso aí realmente traz alguma coisa de bom para ele? Então, fica essa questão do culto ao corpo hoje em suas várias facetas. Em uma busca desenfreada pelo prazer, a gente já ouviu inúmeras vezes, tanto na igreja quanto na academia, em qualquer canto, você escuta a palavra hedonismo. É a busca desenfreada pelo prazer, o prazer pelo prazer. Então, isso traz inúmeras consequências. A busca desenfreada pelo prazer aqui mostrava, por exemplo, uma inversão de valores entre, por exemplo, maridos e esposas. E hoje a gente percebe que a busca pelo prazer leva, por exemplo, os jovens a não quererem compromissos duradouros. Porque eu quero prazer aqui agora. Eu não quero esperar 3, 4, 5 anos para ter um casamento e desfrutar das questões do casamento. E isso, claro que dentro do nosso contexto traz inúmeras consequências maléficas. Outra questão é ganância insaciável e opressão aos pobres. Quanto mais eu quero me tornar rico, mais eu tenho que oprimir um pobre. Interessante que eu vi hoje de manhã, não sei quem aqui viu isso no jornal, saiu na Folha de São Paulo. Acho que de ontem de manhã, e aí está começando a circular hoje. A mulher mais rica do mundo, né? Dentre os mais ricos, ela é a primeira mulher que aparece na lista da Forbes. Ela mora na Austrália e diz que a Austrália está ficando cara demais. E que o melhor modelo para ela seria contratar vários africanos para trabalhar na empresa dela. Por quê? Porque o africano ganha $4 por dia. É o salário dele. E ela paga $15 australianos para cada funcionário dela. Então ela acha que está perdendo muito dinheiro. Imagine, quanto mais ela alimenta a sua ganância, mais ela estimula a opressão aos pobres. Porque se uma pessoa trabalha por $4 no dia, vamos pensar na realidade nossa. $4 seria algo em torno aí de R$14 e alguma coisa. Se você multiplica isso por 30, dá pouco mais de R$500. Quem é que vive com R$500? Não dá. Então, quanto mais eles enriquecem, mais os outros empobrecem, vivem na miséria e eles acham isso bom. Por quê? É bom para si. Isso também é uma busca pelo prazer, o prazer de ser mais rico. Aqui no Brasil a gente viu, por exemplo, o Ike Batista sendo o cara mais rico durante um certo tempo. E ele chegou a ser o 8º mais rico do mundo. E ele uma vez deu uma entrevista, um programa de televisão, dizendo assim, fizeram a pergunta, quando é que você acha que para nesse seu acúmulo de bens? Na época ele tinha 29 bilhões de reais. E ele disse, eu só paro quando eu for o mais rico do mundo. Ele esqueceu que Deus o pararia pouco tempo depois. E hoje ele nem figura entre os 100 mais ricos do Brasil. Perdeu quase tudo. Né? Porque isso aí realmente não levaria, e não levaria nem ele, não levaria nenhum de nós para canto algum acúmulo de riquezas oprimindo pessoas pobres. A inversão dos papéis no casamento, algumas mulheres levam os seus maridos a fazerem coisas absurdas simplesmente para satisfazer a elas mesmas. Então, às vezes até subjugando eles e saem da posição de submissão que a esposa deveria ter e quase que sendo cabeça do lar e mandando o marido fazer algumas coisas que não cabiam a eles. E tudo isso, obviamente, resultaria no justo juízo de Deus. E havia uma hipocrisia na prática religiosa, ela era sincreta, humanista, ritualista e, obviamente, reprovada por Deus. Existia uma obstinação diante da disciplina. O que seria essa questão da obstinação?
Você escuta uma vez, olha, eu vou lhe castigar, e você? Nada. Eu vou lhe castigar, e você? Tudo bem. Mas eu vou lhe castigar. E não vai ser um castigo qualquer, vai ser um castigo duro. E você? Ali, imóvel, inerte. Então, é obstinado, continua fazendo a mesma coisa, não se arrepende, não se entristece com o que faz. Esse povo aqui não mostrava nenhum arrependimento nas coisas que faziam diante de Deus. Não chegava para dizer assim, Senhor, eu sei que eu errei, mas me dá a tua misericórdia e me reveste da tua graça para que eu seja diferente. Não existe nenhum ponto aqui que diga isso. E quando eles vêm a se arrepender, é tarde demais. E por conta disso, muitas coisas acontecem, como a gente citou no começo. Vem a fome, vem a sede, vem a matança dos primogênitos. E você vê que muitas pessoas são mortas. Aqui no capítulo 4, quando ele fala, no versículo 10, enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito. Já tinha sido pesado. E aí ele diz, matei os seus jovens à espada, deixei capturar os seus cavalos, enchi os seus narizes com mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Aí ele vai um pouco mais além. Eu destruí as suas cidades, algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. A gente sabe que tipo de pecado existe em Sodoma e Gomorra e por que foram destruídos. E aqui ele foi destruído de novo, como tinha sido destruído anteriormente. Mesmo assim, eles não se voltaram para o Senhor. Aí vem o versículo 12, que foi o que o pastor citou lá no primeiro dia, que muitas vezes a gente vê como sendo citado para o dia do Senhor, na perspectiva boa, digamos assim, né, do encontro dos salvos com Cristo. E aqui não tinha nada a ver, porque ele fala, por isso o quê? Por todos os pecados que vocês fizeram, por todos os alertas que eu dei, vocês não me ouviram, não se voltaram para mim, não se arrependeram, por isso ainda o castigarei, ó Israel, e por isso eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o Senhor, seu Deus. Isso mostra para a gente que esse encontro, que esse dia do Senhor não será de luz, mas será de trevas. Isso vai ficar muito mais claro ainda em outros capítulos. E isso mostra que, para todos, o dia do Senhor será um dia muito complicado. Por mais que eu tenha sido bom, por mais que eu tenha sido salvo, por mais que eu tenha caminhado no Evangelho, por mais que eu nunca tenha me desviado, algumas coisas eu fiz, alguns deslizes eu tive. Sejam eles de ordem espiritual, moral, pessoal, enfim, muita coisa a gente faz todos os dias, até sem sentir, às vezes sentindo também. E tudo isso vai estar lá, exposto no dia do Senhor. Tudo isso vai ser tratado, vai ser sentenciado naquele dia, então não tem como ter outro sentimento, a não ser sim ter esperança, porque finalmente encontraremos com Cristo, mas ter também a consciência de que será um dia de lamento. Será um dia de lamento pelas coisas que nós fizemos enquanto seres humanos limitados, falhos, pecaminosos, que continuaremos a ser até o dia que Ele nos levar e nos glorificar. E nos der um novo corpo, um novo nome, e assim a gente poderá habitar o novo céu e a nova terra. Será totalmente diferente. E aí o capítulo 5 mostra o profeta chorando pela nação. Ele lamenta primeiro pela queda política de Israel. Esse capítulo como um todo ele é uma lamentação, né? Amós ele chora por ver o povo de Deus caminhar insensivelmente para a ruína. Uma coisa é você falar o tempo todo para uma comunidade de fé que ela está consciente daquilo que a palavra fala. Então você fala sobre defeito. Por exemplo, quando acontece algum tipo de fofoca dentro da igreja, o pastor chega e diz assim, meus irmãos, falemos daquilo que é eterno, não daquilo que é passageiro. Deixemos essas coisas de lado, sejamos verdadeiros uns com os outros, abandonemos a mentira, não precisamos falar nada disso. E as pessoas estão no mesmo espírito, surta efeito. Aquilo deixa de acontecer. Mas quando você fala para pessoas que estão insensíveis à voz de Deus e à voz de sua liderança, é claro que a gente tem aquele sentimento de realmente lamento, de querer chorar por essas vidas que parece que não enxergam mais nada. Quando você tem aquele sentimento de pregar e nenhuma pessoa se converte, parece que ninguém está mais olhando para nada, anos e anos, e a gente não tem um número de convertidos.
Anos e anos e pessoas não têm sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e anos e pessoas não se dobram ao senhorio de Cristo. Isso faz com que muitas vezes a gente chore na presença de Deus, pedindo que Ele faça diferente. Mas existem vários e vários momentos em que Ele não faz diferente, porque Ele quer ensinar esse povo no meio da adversidade e no meio da sua dureza. Eles são cabeça dura mesmo, e eles vão chegar ao limite. E o limite é quando Deus derrama de seu juízo. Aí não tem como voltar. Infelizmente, mas Deus avisou. Eles ouviram, mas parece que entrou aqui e saiu do outro lado. Ou talvez nem tenha entrado, porque eles estavam ocupados demais para ouvir a voz de Deus. Infelizmente, eles estavam preocupados com o seu culto ao corpo, com a busca desenfreada pelo prazer, com o dinheiro, com a ganância, com muitas outras coisas, menos com servir a Deus. Eles levantavam altares para outros deuses, mas se esqueciam do seu Deus verdadeiro. E aí, o profeta chora por essa queda política de Israel, que ela vai ser 4 características que o Hernandes Dias Lopes coloca para a gente. Vai ser completa, vai ser definitiva, vai ser irreversível e desastrosa. Fazendo um paralelo conosco, já que a gente tem feito isso durante todas as semanas, é de chorar o que tem acontecido com a gente. Mas é de chorar o que tem acontecido com a gente, porque a nossa queda política ela está quase sendo completa. Cada dia mais a gente percebe, e com esses nomes que têm sido levantados através de investigações, cada dia mais a gente percebe que não tem que confiar, a não ser em Deus. Cada dia mais a gente percebe que não existe homem honesto, não há um justo sequer praticamente. Por quê? Porque todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não tem um que nos represente. Não tem um que levante a bandeira dos princípios bíblicos, dos princípios divinos. Não tem um que se levante para defender aquilo que é de fato verdadeiro. Os que levantam, se opondo a alguma coisa errada que está acontecendo, se levantam para defender os seus próprios interesses. Não há mais coletividade. Existe A contra B, mas não existe um todo. A gente se fragmentou a certo ponto que não existe mais. E isso, infelizmente, atingiu a nossa igreja. Porque alguns lá de fora falam e falam com razão. Por que a igreja evangélica é tão fragmentada? Porque são inúmeras denominações e cada dia surgem mais. Quando uma pessoa sai de uma comunidade e abre outra na porta da sua casa, ou aluga um local e começa uma igreja nova, um nome diferente, sem ser filiado em nenhuma denominação histórica. Por que a gente chegou a esse nível? Por que a gente se dividiu, caiu mesmo, no discreto e certo sentido? E por que a gente não consegue mais ser um corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só objetivo de proclamar as verdades do Evangelho? Claro, existem várias formas de governo de igreja. E isso nós respeitamos tranquilamente. Porém, não existem 2, 3 senhores, só existe um. Então, é inconcebível que nós tenhamos rixas com pessoas de outras denominações. Mesmo que elas não preguem a verdade. Serve para nós, esse tipo de pessoas, para que nós exercitemos aquilo que o Senhor falou. Saia pelo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Até mesmo aqueles que estão dentro de igrejas evangélicas e não estão pregando a verdade, prega a eles. Defenda a fé lá no meio deles. Apologética não é só para fora, para dentro também. Às vezes a gente esquece dessa questão e acha que é só para todos que estão lá fora, que são de seitas. Não, às vezes a gente precisa ser relembrado de verdades que são fundamentais, mas que a gente parece perdeu de vista. Esse povo aqui estava sendo lembrado de verdades fundamentais. Só tem um Senhor, não sirva a outros deuses. E mesmo assim não acordava. O Senhor deu tudo a vocês não precisam querer castigar os pobres para serem mais ricos. Vocês têm tudo o que vocês querem. Vocês têm a vida. Mesmo assim vocês querem muito mais. Mesmo assim ele não acordava. Então, nós temos quase que isso, está sendo quase que completa, e se ela se tornar definitiva, irreversível e desastrosa, o que será de nós? São nesses momentos em que mais importante do que ter uma visão política centrada, correta, mais sabia, é muito mais produtivo ao povo de Deus ter uma visão espiritual correta.
A visão de quem é o seu Deus e de quem nós somos. Nós somos limitados, por mais que a gente tivesse capacidade mental, intelectual, de consertar a nossa estrutura hoje, política e social, nós não conseguiríamos, porque só quem consegue fazer isso é Deus. Não dá para a gente fazer, a gente não conserta nem a própria vida. Que dirá a vida de um país inteiro que tem sofrido nas mãos de pessoas que não têm tido nas suas vistas a glória de Deus, o poder de Deus, o respeito, o temor a Deus. Então é um cenário de cegueira espiritual terrível. Eles estavam longe de Deus e perto da religião. E aqui é uma questão que é muito complicada de se trabalhar, porque nós utilizamos a religião para realmente nos chegar até a Deus. Mas hoje a gente escuta muitas pessoas dizendo assim: eu acredito em Deus, eu não tenho religião. Eu não sou religioso, eu sou crente, eu sou evangélico. Eu entendo que é uma questão de tentar fugir de uma religiosidade falsa, vazia. Tudo bem, mas a gente não pode tirar totalmente a religião da jogada, porque, de fato, existe algo para nós chamado cristianismo, um sistema de pensamento religioso muito completo e muito verdadeiro, porque tem como base a Bíblia Sagrada, que ele nos leva a nos religarmos com Deus. Ele faz com que nós enxerguemos Cristo e através de Cristo nós tenhamos contato com Deus. Sinceramente, se você não estiver aqui, se você tiver um ano dentro da sua casa, sem Bíblia, sem culto, sem nada, desliga a internet, você não vai escutar a pregação de ninguém. Você vai continuar crendo? Testa um ano sem contato com a palavra, sem que você tenha a exposição, sem que você tenha a explicação, sem que você tenha o contato com os irmãos, sem que você tenha isso aqui em congregação. É muito complicado. A gente dá graças a Deus por pessoas que têm quase nada disso que a gente tem e se mantêm fiéis, porque Deus as tem sustentado. Mas não é o cenário ideal. E às vezes, mesmo tendo um cenário ideal, a gente não faz por onde valorizar isso. É sim ter uma religião, mas estar muito mais perto de Deus através dela e não utilizar ela com outros fins. Essa seria a questão. Então eles faziam peregrinações a Betel, Berseba, Gilgal, mas voltando dessas peregrinações religiosas, eles se determinavam a continuar vivendo os seus pecados. É por isso que era tão vazio. A mesma coisa de hoje você sair daqui e dizer: olha, eu vou fazer uma peregrinação até Juazeiro. Você vai voltar vazio e vai voltar determinado a continuar com a sua vida. Por quê? Porque ano que vem você vai para Juazeiro de novo, você vai lá, confessa seus pecados, você acha que se limpou de tudo, voltou para a sua vida normal e fica esse ciclo vicioso. Diferente de quando você tem a real noção da religião e você diz: eu vou à casa do Senhor porque eu passei a semana toda vivendo na presença dele e hoje eu quero comungar com os meus irmãos desse mesmo sentimento e continuarmos o culto a Deus. Então vamos hoje todos louvá-lo de forma uníssona, de forma alegre, de forma definitiva. Isso aí é bem diferente. Então Amós chora também pela corrupção moral de Israel, onde as pessoas infernizavam a vida das outras. Olha o versículo 7 do capítulo 5, que ele diz: vocês estão transformando o direito em amargura, atirando a justiça ao chão. Aquela questão da opressão aos pobres, de simplesmente eles não darem o direito às pessoas e transformarem o direito em amargura. Você fica extremamente amargurado quando você sabe que tem um direito, por exemplo, trabalhista. Não lhe pagaram férias, 13º nem nada, horas extras. Você vai na justiça e você vai lá atrás do seu direito. Quando você passa 2, 3 anos para receber alguma coisa desse tipo, você já está extremamente amargurado, às vezes você já até desistiu. Não deveria ser assim. Nossos direitos deveriam ser respeitados. As coisas deveriam ser muito mais prontas e não morosas. Mas infelizmente nós também temos essa questão de transformar o direito em amargura e atirar a justiça ao chão. Não por conta das pessoas que estão lá simplesmente. É todo um contexto que promove isso daí. Eu não posso simplesmente chegar com uma leviana e dizer assim: a culpa é dos juízes que são morosos em determinar as questões. Não conheço a realidade deles. Não sei lá quantos autos o cara tem lá no seu gabinete, no seu escritório. Eles trabalham muito. Mas infelizmente o sistema é promovido para isso. Para que nós que não temos os direitos preservados, soframos cada dia mais, sejamos opressos por conta de poderosos que estão
se fazendo às vossas custas. Esse povo também, nessa corrupção moral, não aceitava a correção. Versículo 10, parte A, diz assim: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal. Se o cara defende a justiça no tribunal, ele está tentando corrigir a injustiça que há na sociedade. Mas eles odeiam esse tipo de pessoa. Essa era a sociedade de Amós. Eles eram cruéis com os pobres, como diz o versículo 11 e 12. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Por quê? Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno, impedem que se faça justiça aos pobres nos tribunais. Além disso, eles eram exploradores, como a gente acabou de ver, e amantes do dinheiro insensíveis. Um povo como esse não poderia ter outra coisa a não ser a mão de Deus pesando sobre ele. Não tem como. Deus não pode contemplar o pecado. Ele é santo demais para contemplar esse tipo de coisa e ficar parado. E aí o profeta anuncia o juiz divino, porém ele mostra uma saída. Que saída seria essa? A saída seria buscar a Deus e viver. Quando ele diz buscar a Deus e viver, o Charles Feinberg, ele diz o seguinte: antes que venha o juízo, ainda há oportunidade de arrependimento e de restauração. Então você tem até o último minuto. Às vezes a gente não fala isso, que enquanto a vida é esperança. É verdade. Enquanto você tem oportunidade, há espaço para o arrependimento. Às vezes a pessoa está ali no leito de morte, mas há oportunidade de ela confessar o Senhor como seu Salvador. Há oportunidade do Espírito Santo trabalhar no seu coração. Há oportunidade de rever os seus conceitos e se converter dos seus maus caminhos. Há oportunidade de Deus ser favorável a ela, mesmo antes de tendo sido desfavorável por conta dos seus pecados. Então Israel estava vivendo uma religião falsamente, esquecendo que a verdadeira religião brota dessa união e da comunhão do verdadeiro crente com Deus. Da submissão nos seus relacionamentos, a preocupação com a aprovação de Deus. Hoje é muito difícil a gente ter esse tipo de coisa. A gente vive nesse mundo tão imediatista que parece que a gente às vezes não para dizer assim: será que Deus vai aprovar o que eu estou querendo fazer? Não, mas eu tenho um projeto que tem que ser para ontem. Não, ontem já passou. Calma, respira. O projeto é de hoje para diante. De hoje para diante ele tem que ter a aprovação de Deus, senão não vai. Às vezes a gente perde de vista isso e quer a própria força, com os próprios recursos, mas não vai sair. Mas é para o bem, mas não vai sair. Só vai sair sempre com a aprovação de Deus. Quantas coisas que parecem ser boas e nunca acontecem. Parecem que são para o bem comum, mas nunca acontecem. Por quê? Porque não está dentro do plano de Deus. Simplesmente é uma coisa simples para nós, mas às vezes se torna complexa porque tem um braço do homem querendo levar a força. Mas não vai, só vai se Deus assim permitir. Lembrando sempre do que Tiago disse. Você não vai fazer o seu plano de viagem para passar um ano numa cidade, fazer lá seus negócios, ganhar o seu lucro e depois voltar para esbanjar tudo. Não. Se Deus quiser, você vai trabalhar, você vai viver. Se Ele quiser. Capítulo 6 mostra